Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 11 de dezembro de 2022, ano da vitória. Efésios, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a de Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E, para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 17. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes, na terra de mercadores. A deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas, como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos,
desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessária nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes, mas ainda plantada prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Diz agora à casa rebelde: Não sabeis o que significam essas coisas? Dize: Eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e o levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levantou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandasse cavalos e muita gente. Prosperará? Escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Isaías, capítulo 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ouvires para que façam Deus, e diante desses se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar.
E aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouve-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória.